Como vai, pessoal? Tudo bem? Então, vamos aprender xadrez hoje, né? De uma forma bem variada, né? Na continuação que o tio preparou aí para todos aprenderem xadrez de uma forma prazerosa, fixando sempre a matéria que foi dada em outro vídeo aula atrás, né? E recordando, né? Esse é o método que tem mais fácil para poder fixar, né? Quando se faz um cursinho de inglês, você tem que repetir às vezes várias vezes, ouvir aquela mesma palavrinha para você entender e gravar, somente fixar e memorizar, tá? Então, com xadrez não é diferente não. A posição que é dada no quadro é que é a posição que vocês têm que guardar. E aquela posição ela vai ficando guardada na sua memória até uma hora que você bater o olho e você vê, opa, o tio me ensinou isso aqui, o raio-x, como ganhar uma peça dando um cheque no rei que ficou lá atrás, eu vou ganhar. Opa, tem um bispo aqui pegando essa diagonal, olha o que está atrás do rei. Uma torre, o tio também me ensinou isso. Opa, o tio me ensinou a promoção, avançar o mais rápido com o peão passado, né? Então, passado é aquele que não tem nenhum outro peãozinho aguardando para pegar ele quando ele avançar, né? Então, essas posições que vai ficando dentro da nossa memória e quando a gente começa a jogar com alguém, a gente vai desenvolvendo essas habilidades, né? A gente vai aprendendo a fazer uma abertura correta que o tio ensinou, chegando ao meio de jogo, havendo as simplificações, que são as trocas, de maneira justa, dama sendo trocada por dama, torre por uma torre, bispo por um bispo ou por um cavalo, cada um vale 3 pontos, né? Peão por peão que vale 1. E aí o jogo ele se inicia, as peças vão saindo, um ataque pela lateral, um peãozinho atacando um bispo que está ali incomodando. E se você ataca um bispo com um peão, às vezes o coleguinha está olhando para um lado, não vê e acaba ficando de graça um bispo ou um cavalo, né? Então isso tudo vocês estão aprendendo com o tio. O checkmate do pastor, que as brancas dão 4 jogadas. O checkmate do louco, que as negras dão em 2 jogadas, por erro de abertura, de mover com peões de forma errada, sem ser da maneira correta que o tio falou. Os peões devem ser freados, né, quando são avançados, né? Então, hoje o tio separou tema para falar e recapitular lá atrás de empates, tipos de empates. E com isso também a gente vai pegar uma caroninha do que pode e que não pode ser jogado, de lances irregulares, tá? Também a gente vai tentar falar aí um pouquinho aí, vai aparecer checkmates em posições, as cravadas de peça a gente já viu, mas vamos procurar falar também de coisas diferentes, como o duplo, o triplo e o quádruplo do cavalo. É isso mesmo, o cavalo pode atacar com um simples movimento de cheque no rei, vários pontos e peças que estão naquela casa. Então é isso que a gente vai ver. A gente vai começar a ver agora o cavalo, tá bom? Então vamos lá, vamos pro quadro. Então tá aqui, o tio só vai posicionar este cavalo nosso aqui, né? Esse rei aqui. E aí nós vamos colocar peças, né? Colocar peças. Está aqui. Pronto. Já arrumamos o diagrama. Diagrama, pessoal, é a posição que apresenta no quadro, tá? Então, olha só. Vou dar aqui as brancas não ficar sem peça quase nenhuma, né? Vamos dar aqui uns peãozinhos para ela, né? Vamos dar aqui também um bispinho para ela. Vamos dar aqui uma torrezinha para ela, né? Uma damazinha também para ela, tá? Não ficar sem, praticamente ficar
uma inferioridade muito grande de material, tá? Ó, pronto. Já é o suficiente. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos falando do duplo. O duplo é quando eu jogo o cavalo, ataco o rei, 1, 2, virou. E ao mesmo tempo eu ataco a torre. Então isso daí, um duplo. Eu ataquei duas peças ao mesmo tempo, o rei e a torre. Cavalo sai de C4, dá um cheque em D6, D6. Toquei no rei e toquei na torre. Eu dei um duplo. O rei vai ser obrigado a sair. O tio já falou que geralmente ele sai atacando a peça que está dando cheque. Porque se o colega esquecer na próxima, ele captura. Então ele já sai atacando a peça, tá? E aí, o cavalo vem e captura a torre. Ganhou a torre de graça. Tá vendo? Então isso aqui ganhou o material. Então, quando o cavalo sai de D4, ele dá um duplo. Só que a gente quer mais do cavalo. A gente quer mais poder dele. Então, o tio vai acrescentar mais peças aqui no tabuleiro. Ó, o tio vai lá em B7, coloca a dama. Lá em B7. Né? B, fileiras são números. Colunas são letrinhas, tá? Colunas, fileiras deitadas. Então, lá em B7 tem a dama. Então, aqui já vai ser, ó, um triplo. Não vai ser um duplo. Eu não vou atacar duas peças com cavalo. Cavalo move para D6 no formato de L. 1, 2, virou. Vai atacar onde? Vai atacar 1, 2, virou. O rei, uma peça. 1, 2, virou. Duas peças. E a outra lá. 1, 2, 3. Então isso daí é o triplo, tá? Voltando e acrescentando mais peças no tabuleiro, né? Ó, o cavalo vai dar um quádruplo. Vai atacar com um só lance 4 peças. Basta que ele tenha que fazer o quê? Ele escolha a peça de maior valor. E a peça maior valor a gente já sabe que é a dama. O segundo maior valor é a torre. Depois vem o bispo e o cavalo. Então, ele vai lá e move. Atacou o rei vai ter que sair e ele vai ter que escolher entre a torre, a dama, a outra torre, certo? Então, 4, né? Atacou 4 peças. Ponta da caneta. 1, 2, 3, 4. 4 peças. Ele pode até atacar mais, se tivesse assim. Então ele vai para o mesmo lugar, tocou no bispo, tocou na torre, tocou na dama, tocou na torre e tocou no rei. Rei está em xeque, rei tem que resolver esse problema do xeque. Tem que sair para um lugar que não seja um L, tá? E aí ele sai e aí vocês escolhem a peça de maior valor e vai lá e passa a dama, tá? Captura a dama, ganhando a dama do adversário. A palavra correta, tá, pessoal? Vamos começar a falar desse modo, é capturar. Não é comer a peça do adversário, tá? Ah, o cavalo comeu a dama do meu coleguinha. Não, ele capturou a dama do meu colega. Valeu? Então, pessoal, falamos aqui sobre o L do cavalo, sobre os seus lances magníficos e poder que ele tem de ação, de dar duplo, de dar triplo, quádruplo e assim por diante, né? Então, vamos limpar aqui o tabuleiro. A gente não precisa mais dessas peças, né? Então, vamos colocar menos, né? Então, agora, nós vamos falar aqui de regrinhas, de lances irregulares. Lances esses que a nossa Federação Internacional rege para nós, né? Manda para nós e a gente obedece em todos os países do mundo onde a competição é de xadrez. A gente tem que seguir uma regra. Então vamos lá para a primeira regrinha que a gente tem que aprender. Peça tocada é peça jogada. Tem que obrigar o coleguinha a
Tocou, não pediu licença, tem que jogar com cavalinho. Tocou no bispo, não pediu licença, vai ter que jogar com bispinho. Mas ele vai para jogar para casa que você quer com bispo? Não. Ele vai jogar com bispo na melhor casa que ele achar. Tá? Não significa que ele tocou que ele vai ter que te dar o bispo e botar na frente do seu peão, não. Ele pode escolher uma casa sem ter tanto dano assim para ele e colocar de forma a não perder nenhum material. Mas se eu não quiser jogar com o meu bispo, então antes de eu tocar nele, ele está torto, ele está em duas casas ao mesmo tempo, eu peço licença ao meu adversário, ó, licença, estou arrumando as peças, tá? Licença, ó, essa peça aqui está em duas casas. Ou então Jadube, né? Jadube, com licença em francês, que é o que a gente aprende nos livros quando a gente vai competir. A gente Jadube, vai arrumando as peças todinhas que tem no tabuleiro e que estão em posicionamento de forma errada. Estão torta porque a mesa tremeu, alguém esbarrou e ela foi parar numa casa que não devia. Então, quer colocar a mão na peça? Peça licença, certo? Então vamos lá. Rei, peguei o rei, fiz isso aqui, ó. Encostei no outro rei, ponto de contato. Pode isso? Não, lá atrás o tio falou que um rei tem que ter sempre uma casa de distância. Isso se chama lance irregular. E 2 lances irregulares em partidas rápidas ou até em determinado tempo pensado, já é o suficiente para banir o adversário. Ele perde a partida não porque a seta do reloginho dele caiu, né? O marcador do tempo dele caiu na partida, não porque ele levou checkmate, mas sim porque ele cometeu vários lances irregulares. E para nós só permitimos 2. E aí já dá o resultado para o outro adversário que reclamou, tá? Tem que reclamar, tem que levantar o dedinho, chamar o árbitro na hora, parar o reloginho de xadrez, chamou o árbitro e aí vai falar o que aconteceu nesse tabuleiro, mesa 1, mesa 2. Aí vocês vão falar, não, o meu adversário fez isso aqui com o rei, ó. Aí ele vai ser penalizado, vai sofrer a primeira advertência. 2, perde a partida, né? Então vamos lá. O rei preto está aqui nessa posição e ele tem aqui uma torre, né? E eu tenho aqui um bispo meu para me ajudar aqui. Então, outro lance irregular. A torre, isso aqui é chamar, tá, pessoal, de peça cravada. O que é uma peça cravada, tio? É aquela peça que não pode se movimentar. Ela está presa. E a peça que está prendendo ela é o rei. Porque se ela sai dessa diagonal, olha o que fica. Ó, o rei, o bispo, teria o direito de capturar o rei. Como o rei não é uma peça capturável, a gente já viu lá atrás, ele leva checkmate. Então isso daqui é uma peça que está cravada, ela não pode se movimentar. Então, como a gente estava falando de lances irregulares, vamos voltar aqui. Lance irregular, o meu coleguinha vai e quer atacar meu rei, quer me dar um cheque. Ele vai e faz isso daqui, ó. Aí fala comigo, cheque. Ataquei seu rei. Seu rei tem que sair da coluna para cá, porque tem uma dama aqui, né? Ele viu que tem uma dama ou uma torre aqui, né? E ele quer pegar essa dama minha, né? Então ele aí, desperto, né? Vendo que a minha dama está aqui através de um raio-x, atrás do meu rei, ele vai lá e quer fazer isso aqui. Mas aí ele está, cometendo um lance irregular. Até poderia se não tivesse com a torre cravada. Tá vendo? Ó, a torre dele está aqui nessa posição. Aí ele até poderia chegar e movimentar. Mas o que acontece? Aqui ele não pode, porque isso aqui se chama peça cravada, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, colocando aqui o cavalo, tá? O cavalinho aqui, para vocês terem entendimento de que é uma peça cravada, tá? Pessoal,
coleguinha pegou e jogou com o cavalo. Olha o que está atrás da diagonal lá. Ó. É o rei. Então, ó a ponta da caneta. Então, ó, o coleguinha não pode tirar esse cavalo, porque ele é uma peça cravada na diagonal. Tem peça cravada em coluna, em diagonal. Então, aqui, ó, ele não pode contar. Se ele um dia quisesse tirar esse cavalo daqui, ele teria que movimentar o rei para libertar o cavalo de pular para algum lugar. Agora o cavalo pode pular, tá? Mas se alguém faz isso com você aqui, ó, para querer dar cheque no rei, ó, vem aqui, ó, fala assim com você, cheque. Ó, o rei tá debaixo do L, é só o cavalo vir para cá. Uma, duas, pulou, deu cheque no rei e na sequência vai capturar a dama, né? Porque, ó, a dama tá debaixo de um L, né? Então deu um duplo. Deu um duplo no rei e na dama. Ele ia ganhar a dama. Mas por que ele não pode fazer isso? Esse cavalo não pode fazer isso? Porque a gente está falando de peça cravada. E peça cravada não pode nunca se movimentar. Porque deixa o rei descoberto e isso está dentro dos lances irregulares. Vai sofrer uma advertência, 2 advertências, perde a partida. Beleza? Então falamos aqui. Peça tocada é peça jogada. Da peça cravada que não pode. Encostar no rei não pode. Mas o principal, né? Quer reclamar sem ser competição, dentro de casa, com coleguinha na rua e tal, pode, é só chegar vocês dois e falar assim, isso aqui eu não pode, que eu aprendi com o meu professor, com a minha professora, com alguém, né? Então isso aqui é proibido no xadrez, não existe. Mas vamos supor que você vá competir. Como que isso se transforma em lance irregular? O árbitro lá sentado, ele vai adivinhar que o seu adversário cometeu o lance irregular? Não. Cometeu o lance irregular, existe a regrinha. A primeira regrinha de todas é o quê? Parou o relógio. Parou o relógio, levantou o dedinho. Vai ter vários árbitros andando no salão e vai até o seu tabuleiro julgar a posição. Se você não parar o relógio, se for digital, tem um start no meio. Parou. E se for analógico, de ponteiro, é só botar a mão assim, desse jeito, vai parar os 2 pinos, vai parar, o reloginho vai parar. Então, porque se você não parar o relógio primeiro, antes de chamar o árbitro, você for lá chamar o árbitro, até você chegar ao seu tempo pode ter acabado. Então, regrinha número 1, para primeiro o relógio. Regrinha número 2, levanta o dedinho que o árbitro vai vir até a sua mesa para você poder reclamar. Peça tocada, peça jogada, encostou o rei, frente a rei, lance irregular, e diversas outras posições, promoveu e não colocou nenhuma peça, largou lá o peão e fez um outro movimento, lance irregular, vai ser penalizado, é só cobrar. Por isso que promover, não pode se promover a peão, tem que promover qualquer outra peça, menos um rei e um peão. Promoveu, tira esse cidadão de lá. Pessoal, então, já vimos e já falamos já do duplo, da peça cravada, né, de como ganhar material do seu adversário. Daqui por diante, a gente vai aprendendo e vai voltando atrás do que a gente já falou para vários tipos de matéria que a gente falou antes, entendeu? Então fiquem com isso aí na memória, que isso daí é um jeito que o tio bolou para ajudar vocês a fixar a matéria. Fiquem todos com Deus, um forte abraço.